A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, e amigo e amiga do nosso canal Fé Sem Política. Meu nome é Alan Rogério Gomes. Seja bem-vindo, principalmente você que está chegando agora no nosso canal. Hoje nós vamos trazer mais um vídeo da nossa playlist O Deus da Bíblia, que trata do Deus verdadeiro em contraposição aos deuses falsos, estranhos ou estrangeiros, e também em contraposição ao diabo e aos demônios. Já temos um vídeo aí falando sobre esses temas, né? Do mal, do maligno, do diabo, do demônio, e outro vídeo falando sobre os outros deuses, tá bom? Dá uma olhada lá. Nesse vídeo, nós vamos falar hoje do Deus dos pequenos, dos pobres, dos escravos, em contraposição aos deuses dos poderosos, ricos e opressores, tá bom? Então nós vamos entender isso. Em que sentido a Bíblia fala disso? Inscrevam-se no nosso canal e, se gostarem, curtam e compartilhem, tá bom? Um abraço a todos, Deus os abençoe. Vamos lá para o nosso vídeo. Bom, então esse tema de hoje, duas considerações eu vou ter aqui, né? Não vamos explicar, em primeiro lugar, nesse vídeo, todas as nuances e implicações das palavras rico e pobre na Bíblia, tá bom? Não vai ser aqui um dicionário bíblico. Nem vamos demonizar os ricos ou a riqueza, ou canonizar os pobres, tá bom, gente? Então, nada disso. E segundo lugar, mais uma consideração, antes que alguém precipitadamente taxe esse vídeo de marxista, comunista, ou que esteja propondo uma luta de classes, eu peço que você veja o vídeo inteiro e verá que se trata aqui de argumentos históricos, tá bom? Fatuais e, sobretudo, bíblicos, beleza? Então, primeiro consideremos o contexto histórico relativo aos povos e aos deuses estrangeiros, que é o que se propõe aqui essa playlist, O Deus da Bíblia, tá? Então, os deuses dos outros povos, pagãos ou estrangeiros, eram deuses do rei, deuses da corte. Os deuses davam sustentação e legitimavam o poder do rei, o seu governo, o seu império, né? E, consequentemente, legitimavam também a opressão que esse rei exercia sobre o povo, sobre os povos estrangeiros, né? Legitimavam a dominação e a destruição dos outros povos por parte deste rei, e às vezes até do mesmo povo, né? Aqui eu estou falando de uma forma geral, dos povos ao redor de Israel, ou mesmo do povo lá do Egito, né? Como a gente vai entender. Tanto era assim, né? Que esses reis, esses povos acreditavam que quando um reino ou um império caía ou perdia uma guerra, também perdia e caía o Deus daquela nação. E quando vencia, era porque o seu Deus, né, o Deus daquele povo, era mais forte que o Deus do povo rival, que o Deus do povo inimigo. Então, os deuses estavam do lado dos vencedores, da elite, dos poderosos, dos ricos opressores. Esses deuses pagãos estavam do lado da elite, né, dos poderosos, do rei, né, daquele que vence, só daquele que vence, né? Então, o próprio sistema religioso oficial, né, dos países era estruturado com vistas a sustentar ideologicamente esse estado de coisas, ou seja, que o rei, o imperador, o vencedor, né, o rico, o que possuía propriedades, eram tidos como os escolhidos, né? Os abençoados dos deuses. A gente vê isso até um pouco nos filmes e tal, né? Um pouco disso, e a gente vê nos mitos de Homero, né? Nos escritos antigos. Então, esse sistema religioso oficial legitimava essa situação de poder, né? Esses eram os abençoados, os escolhidos, então, os ricos, poderosos, os reis, né? Os imperadores. Não só nessa vida eles eram escolhidos e abençoados, mas também na vida além túmulo. Olha só, depois da morte, né? Então, algumas religiões
acreditavam até que o pós-vida, a eternidade, teria que ser comprada com uma grande quantia de dinheiro e com um tesouro, né? Pessoas de posse escondiam seus tesouros para usarem depois e comprarem, depois da morte, né? Usarem esse tesouro, esse dinheiro para comprar e subornar o porteiro do além-vida, né? Que eles acreditavam que tinha um porteiro lá depois da morte, né? Antes de chegar lá no Sheol, no outro mundo, no além-vida, né? Sendo assim, a classe dos operadores dos ritos, né? Dos sacrifícios aos deuses, etc. Ou seja, a classe dos sacerdotes, das lideranças daquelas religiões pagãs, mantinham também sua riqueza, seu status social e seus privilégios, porque eles davam sustentação a essa situação de poder, e eles também, em contrapartida, eles também mantinham as suas riquezas, o seu status social e os seus privilégios, né? Do outro lado, o povo pobre, né? E o povo pobre, como é que ficava nessa, né? O povão em geral era considerado ignorante, sem direito, sem privilégios, né? Indigno das graças dos deuses, né? Os deuses não olhavam para os pobres, né? Na concepção deles. Os pobres eram chamados até de pecadores de berço. Olha só. É o que lemos, por exemplo, na Bíblia mesmo aparece isso. Tudo que eu citei é da cultura dos povos ao redor de Israel. Mas na Bíblia aparece, no povo judeu também, no povo de Israel tinha essa concepção, né? Mais tardia, lógico, ali quando nos fariseus, os grupos que se consideravam separados acima do povo, em João 9,34, por exemplo, eles chamam o povão, né, os pobres, o povo em geral, de pecadores de berço, amaldiçoados, malditos, né? Então, um eco dessas ideias vemos ainda no judaísmo, como eu disse, da época de Jesus. O Evangelho de São João nos relata que os fariseus classificavam o povo assim, né? Olha lá o que eles falam em João 7,49. Abre aspas, esse povo que não conhece a lei é maldito. Fecha aspas, né? Então, eles chamam o povo, em geral, de ignorante, de maldito, né? Então, é triste ver que ainda hoje, entre os cristãos, pregadores e seitas, né? Hoje a gente vê pregadores e seitas que se dizem cristãs, seguidoras do Cristo, pregaram o evangelho e agirem, o que é pior, em nada diferente dessa mentalidade pagã, excludente e diabólica, né? Entre eles, os adeptos da famigerada, hoje em dia, teologia da prosperidade, né? Essas são crenças e atitudes diametralmente opostas à de Deus e à de seu Filho, Jesus Cristo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, como nós vamos ver, né? Atentemos agora a como Deus foi se revelando a Israel no Antigo Testamento e no Novo Testamento, na pessoa de seu Filho, né? Então, o Deus de Israel, lá no Antigo Testamento, ao contrário dos ídolos, dos deuses pagãos, foi se mostrando Deus desde o começo como aquele que está do lado do súdito, né? Do servo, do escravo, do pequeno, daquele que é oprimido e não do opressor, do pobre e não do rico opressor, né? Vamos ler a título de exemplo alguns versículos bíblicos, né? Não vamos fazer aqui, lógico, uma exegese, uma análise minuciosa de cada passagem, vamos somente citar elas aqui, tá? Êxodo 3, versículos 7 e seguintes, Deus fala: eu vi a opressão de meu povo no Egito, ouvi o grito de aflição diante dos opressores e tomei conhecimento dos seus sofrimentos. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair desse país. Então é a grande página de abertura do livro do Êxodo, né? O qual narra a saída, a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, né? Em 1 Samuel 2, versículos 1 e seguintes, que é o cântico de Ana, a mãe de Samuel, e Lucas também no Novo Testamento 1, de 51 e 53, né? Olha o que diz lá, abre aspas, ele agiu, o Senhor agiu com a força de seu braço, dispersou os homens de coração orgulhoso, depôs poderosos de seus tronos,
E há humildes, há pobres aqui, né? Esses humildes são principalmente os pobres, materiais mesmo. E a humildes exaltou. Tanto é que vai continuar, Nossa Senhora continua aqui nesse cântico, né? Maria continua, acumulou de bens a famintos e despediu ricos de mãos vazias. Então esses dois cânticos mostram o paradoxo, né? Essa dialética da ação divina, né? Isaías 66, versículo 2, abre aspas, eu olho para o pobrezinho de alma abatida, que treme ao ouvir a minha palavra. Isaías 11:4, que fala do futuro Messias, né? Abre aspas, ele julgará os fracos com justiça, com equidade pronunciará uma sentença em favor dos pobres da terra. O Salmo 103 ou 102, versículo 6, assevera que o Senhor, abre aspas, o Senhor defende com justiça o direito de todos os oprimidos, fecha aspas. No Novo Testamento, em Lucas 4:18, Jesus mesmo afirma, citando o profeta Isaías, no capítulo 61, versículo 1, abre aspas, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, né? E em Lucas 7:22, abre aspas, aos pobres é anunciado o Evangelho, mostrando assim que a evangelização dos pobres é um sinal da sua presença, né? Da presença de Jesus. Lucas 7:28, abre aspas, eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o mais pequeno no reino de Deus é maior do que ele. Aqui Jesus mostra o seu amor e predileção pelos pequenos, né? Pelos menores. Nesta e em várias outras passagens, as palavras pequeno e pequenino acabam por se tornar, na boca do próprio Jesus, sinônimo de discípulo. Então, o discípulo é o pequeno, é o menor, né, o pequenino. É uma forma carinhosa de Jesus se referir àquele que crê nele, né? Em Mateus 19:21, disse Jesus ao jovem rico, né? A palavra do jovem rico, né? Abre aspas, vai, ele disse ao jovem, vende tudo o que tens e doa aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me, né? Doa tudo, vende tudo, doa aos pobres, né? Lucas 18:25, abre aspas, como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. É uma exclamação de Cristo, né? Como é difícil, né? Tiago 2, capítulo 2, versículos de 5 a 6, abre aspas, não escolheu Deus os pobres em bens deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? É uma pergunta. Não escolheu Deus os pobres de bens deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu? E, no entanto, e aqui ele está falando para cristãos, né, para irmãos de comunidade, e, no entanto, vós desprezais o pobre. Então, Deus escolhe e a gente despreza, né? Então, por essa passagem de Tiago, que eu acabei de citar, além de tantas outras passagens, fica muito claro que, diferente dos ídolos, que a gente falou lá do começo, diferente dos falsos deuses, do deus Mamon, né, o deus do dinheiro, tão adorado aí, sobretudo hoje em dia, né, e dos seus seguidores, conscientes ou não, porque muita gente está nessa sem ter consciência, que preferiam, né, esses deuses preferiam, escolhiam, né, como a gente diz, abençoavam somente os ricos e poderosos. Então, o Deus verdadeiro, diferente desses deuses, ele escolhe, né? E Tiago, o autor sagrado, usa essa expressão. Não escolheu Deus é uma pergunta. Ou seja, Deus escolhe. A palavra escolhido, escolha, né? Deus escolhe os pequeninos, os pobres em bens deste mundo, os marginalizados. Olha só. Então é latente na Bíblia
essa preferência de Deus pelos pobres, né? E pobres materiais mesmo, né? Sobretudo os pobres materiais, os pobres de bens deste mundo, como afirma São Tiago, e eu repito aqui, né? Então isso é muito claro, não tem como a gente negar isso, né? O cristão que nega isso está fora da Bíblia, né? Do Novo Testamento e do Antigo também. Então, razões da preferência e do cuidado de Deus pelos pequenos e pobres, né? Por que que Deus faz isso? É uma pergunta óbvia, né? Então, por uma razão simples, né? Não é algo mirabuloso, mas por que que Deus escolhe os pobres, tem preferência pelos pobres, né? Tem essa opção preferencial pelos pobres. Ora, o pobre não tem a quem recorrer, não tem onde se apegar, não tem quem o defenda, não pode retribuir a quem lhe faz um favor ou lhe dá algo. Então o pobre, sobretudo o mais pobre dos pobres, né? O indigente, ele não tem como retribuir, ele não tem a quem recorrer, não tem a quem se apegar, não tem ninguém por ele, né? Ou seja, sendo o amor de Deus verdadeiro, totalmente gratuito, então o amor do Deus verdadeiro não é o amor daqueles deuses falsos, mas o amor do Deus verdadeiro é totalmente gratuito, desinteressado, cuidadoso e atencioso, né? Ele olha sobretudo para aquele que mais precisa, como um pai ou uma mãe, né? Que tem vários filhos, o pai e a mãe que tem mais de um filho, ele ama, lógico, os dois ou mais filhos, né? Ele ama todos, mas cuida e dá atenção sobretudo para aquele que está doente, necessitado, desempregado, perdido, né? O pai e a mãe têm aquele cuidado especial, né? Em outras palavras, por que que Deus faz isso? Por que que Deus tem preferência pelos pobres? Porque Deus ama, né? Porque o Deus verdadeiro é amor. Então essa definição de São João, né? Na primeira epístola dele, na primeira carta de São João, porque Deus é amor, né? E esse amor se manifesta sobretudo no olhar, na atenção, no cuidado dos pobres, na ajuda, né, a quem mais precisa, sem nenhum interesse. Então Deus não tem nenhum interesse em ser pago ou ser retribuído. Olha só que lindo. Então o amor de Deus é graça, é gratuito, é desinteressado, e isso se manifesta mais que tudo, né, no amor aos pobres. Então, mais do que nós amarmos e ajudarmos os pobres, Deus ama. Jesus Cristo ama, né? Então, sabemos que mais tarde, e isso ele já mostra lá no Antigo Testamento, mas sabemos que mais tarde, na história de Israel, né, se a gente pegar lá os livros históricos, Samuel, Reis, Crônicas, Deus escolheu um rei, sobretudo Davi, né? Mas justamente para Davi e os reis de Israel e de Judá lá, né, cuidar e defender o povo, em especial os mais necessitados. Isso a gente vê no Salmo 84, a gente vê lá no 1 Samuel que a gente leu no capítulo 2, né? Deus escolhe os reis, né? O povo quis um rei, Deus permitiu que tivesse rei, mas para que os reis cuidassem e defendessem do povo. E fica claro na Bíblia que o rei Davi e todos os outros reis de Judá e de Israel, né, foram punidos, castigados, né, quando pecaram e só se preocuparam em enriquecer a si mesmos, aos seus familiares, aos seus amigos, né? E não cumpriram esse dever sagrado de cuidar do povo, sobretudo do povo mais necessitado. Então isso é claro na Bíblia, né? Às vezes a gente vê pregações, igrejas aí pregando somente que Deus escolhe o rei, que você é ungido, que você é vitorioso. Não. Deus castigou severamente o próprio Davi. Deus castigou severamente todos os reis de Israel. A gente vê mortes violentas, desgraças em famílias inteiras, inclusive na família de Davi, porque eles se desviaram a partir de Davi mesmo, já cometeu adultério, já matou lá um soldado que era mais pobre, né? Depois teve um rei lá, né?
que foi totalmente execrado por Deus, porque ele pega a vinha de Nabote, né? Que era um pobre lá que tinha um pedaço de terra, né? E aquele rei vai lá, instigado pela mãe dele, e pega aquele pedaço de terra. Ele é totalmente execrado. A família dele é amaldiçoada, porque ele não está respeitando o mais pequeno, o mais pobre, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com determinadas pregações, né? Que exaltam o poder, a vitória, né? Aquelas coisas, e esquece que a Bíblia está lá condenando quem esquece do mais pequeno, do mais pobre, né? Deus, porém, o Deus verdadeiro, né? O Deus pregado pela igreja, pregado na Bíblia, verdadeiro e único soberano do povo. Ele é o único soberano, né? Até hoje Israel, lá em Israel, no país de Israel, os judeus falam que Deus é o único soberano, né? Embora eles tenham estrutura de poder, primeiro-ministro e tudo, eles falam que Deus é o único soberano. E é de fato. O Senhor é o único soberano. Ele era chamado, né? Como único rei, ele era chamado de, abre aspas, pai dos órfãos e defensor das viúvas. Olha que bonito. Como vemos no Salmo 68 ou 67, no versículo 6. Então, os órfãos e as viúvas eram a classe, né? No Antigo Testamento e também no Novo, eram a classe dos desamparados, dos abandonados, né? Dos largados ali, as traças, né? De pessoas que não tinham recursos. Pobres, órfãos e defensor das viúvas, sobretudo pobres, né? Em Isaías, capítulo 1, versículo 17, o Senhor mesmo fala da religião que lhe agrada, né? O que a gente lê lá? Abre aspas, respeitai o direito, protegei o oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a viúva. Se vossos pecados forem escarlates, se tornarão brancos como a neve. Se forem vermelhos como a púrpura, ficarão brancos como a lã. Olha só, até rimou com o meu nome, né? Ficarão brancos como a lã, né? Porque protegeu e defendeu o direito do oprimido, do órfão, da viúva, né? Beleza. Então aqui a gente entra no Novo Testamento. E no Novo Testamento basta dar uma olhada geral nos evangelhos para a gente ver que quem seguia e procurava Jesus era não só, né? Lógico, não vamos falar que aqui os ricos, poderosos, nem essas pessoas, inclusive da classe religiosa, não seguiam Jesus, que é mentira. Eles seguiam também. Mas não só, mas acima de tudo, quem que a gente via seguindo Jesus, né? O povão, aquele que era chamado de ignorante, de maldito, às vezes, né? Como eu disse no começo. Mas o povo seguia Jesus, os pobres, as mulheres e crianças, os pecadores públicos, né? Que eram os publicanos, as prostitutas, os impuros rituais, né? Por exemplo, a mulher com fluxo de sangue, que não podia tocar em ninguém, né? Que era excluída do convívio social, os leprosos, né, eles eram excluídos também do convívio social, familiar, né, os pastores, né, que também eram considerados impuros, a gente vê os pastores lá sendo visitados pelos anjos, né, recebem o anúncio de que chegou o Salvador lá no nascimento de Jesus. Quem mais seguia Jesus? Os zelotas. Os zelotas eram os revoltosos com a situação política e econômica que o Império Romano impunha a Israel na época, a Palestina, né? Na época, né? Os zelotas eram os revoltosos, né? Muitos dentre eles pobres, né? Excluídos. Os deficientes físicos e mentais, a gente vê os cegos, os surdos, os mudos, o homem da mão seca, os coxos, os paralíticos, os lunáticos, né? Então essa galera tudo seguia Jesus, tudo ia atrás de Jesus, via algo diferente em Jesus, porque ele acolhia todas essas pessoas, ele acolhia os depressivos, ele acolhia os possessos, né? Até aquele possesso que estava lá no cemitério, lá no mundo dos mortos, o Senhor da vida vai em busca dele, o Senhor da ressurreição, ele que ressuscitou, que veio trazer vida, ele vai em busca dos possessos, dos escravizados pelo maligno, né? E tantos outros sem vida,
tanto os outros sem esperança, sem recursos materiais ou espirituais, sem Deus nesse mundo. O Senhor veio, sobretudo, para esses, né? Então, em Jesus Cristo, desculpa, o próprio Deus se esvaziou, vai dizer Filipenses 2,7, né? O próprio Deus em Jesus Cristo se esvaziou, se fez pobre por nós, 2 Coríntios 8,9. Se fez carne, João 1,14. Nasceu numa manjedoura, Lucas 2,7. E habitou entre nós, e armou a sua tenda entre nós, João 1,14. Né? E quer dizer, armou a sua tenda, no original, João 1,14, porque o povo que foi libertado do Egito, ele caminhou pelo deserto e ele tinha que viver em tendas. Ele não tinha casa, não tinha lugar para morar. Era um povo ainda a caminho, um povo no deserto, um povo de escravos. Então o Senhor veio, se fez escravo, Filipenses 2 mostra muito isso. Ele se fez escravo, se fez homem, se esvaziou. A ekênose, a kênose do Filho de Deus, ele se esvaziou, se fez escravo, né? E teve morte de escravo, teve morte de revoltoso, de criminoso, entre dois ladrões. Se esvaziou e se fez pobre, se fez obediente até a morte, e a morte de cruz. Foi por isso que o Pai o exaltou, acima de tudo e de todos. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo, esse Jesus Cristo, que se esvaziou, se fez pobre, se fez escravo, se fez como povo no deserto, acolheu os pobres, estava a serviço deles, né? Veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Esse Senhor, o Pai, o exaltou. Esse Jesus Cristo, ele deu o nome que está acima de todo nome, né? Olha que lindo. E por isso esse Jesus proclama no seu famoso Sermão da Montanha, em Mateus, ou Sermão da Planície, lá em Lucas, né? Bem-aventurado vocês, vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então Jesus fala diretamente no Evangelho de Lucas, né? Mateus fala de uma forma pessoal, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Aqueles que se fazem pobres, não somente são, mas se fazem, mesmo aqueles que não são de bens materiais, mas se fazem pobres. E Lucas vai mais direto. Lucas é o pobre material mesmo, é o Anauim, né? É o Pitorros, né? Esse pobre, o Anauim, Pitorros, o Penês, né? Esse pobre no grego original, né? Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Lucas 6,20, né? Mais tarde, ele se identificará com os pobres. Jesus mesmo vai se identificar, né? Com todos aqueles que sofrem. E o nosso próprio destino, o destino meu, o destino seu, o destino da humanidade, olha que sério, no dia do juízo, dependerá da nossa atitude de acolhida ou de rejeição desses pequeninos. Olha que gravidade. Aonde a gente vê isso? Essa identificação de Jesus com eles e essa decisão nossa, Mateus 25, de 37 a 45, quando Jesus fala do juízo final, né? Por isso somos chamados, irmãos, a imitar a Deus, a Jesus Cristo que é Deus, e como o grande apóstolo Paulo, hein? Abre aspas, a não esquecermos jamais dos pobres, fecha aspas, está lá em Gálatas, a grande carta aos Gálatas, que fala da justificação pela fé, né? Qual que é a recomendação do primeiro Papa, de Pedro, de Tiago e de João, das colunas da igreja, ao próprio apóstolo Paulo, e que ele cumpriu depois? Não se esqueça jamais dos pobres. Não se esqueça jamais dos pobres. E foi isso, e ele continua, Paulo contando a vida dele, essa conversa que ele teve com as colunas da igreja, ele fala, e isso eu jamais deixei de fazer. Então, o próprio apóstolo Paulo. E concluindo, São Tiago, na carta de São Tiago,
como sempre de forma lapidar, incisiva. No capítulo 1, no versículo 27, ele diz, abre aspas, a religião pura e sem mancha diante de Deus, o Pai, é esta. Então, qual que é a religião pura e sem mancha diante de Deus? Aí ele continua, assistir os órfãos e as viúvas em suas dificuldades e guardar-se da contaminação do mundo. Então, não basta guardar-se da contaminação do mundo, é preciso assistir aqui em todas as suas nuances, né? A palavra assistir, a gente sabe no português, ela tem todas essas nuances, prestar auxílio material, espiritual, de um abraço, de uma acolhida, né? De um alimento, de uma palavra, tudo isso está incluído aqui, né? Assistir órfãos e viúvas. Esses órfãos e viúvas, como eu já disse, simbolizam na Bíblia toda a classe pobre, desamparada da época, né? E hoje a gente pode colocar tantas classes aí, né? Um drogado, um filho perdido, né? Um marginalizado, um favelado, né? Um irmão de rua, uma irmã prostituta, uma pessoa depressiva e tantos outros casos, né? Como eu disse, não dá para falar todas as nuances daqui da palavra pobre, né? Mas significa tudo isso, né? Não vamos também restringir o que significa essa palavra pobre, né? Mas, sobretudo, não esquecendo que todas essas nuances, muitas vezes simbólicas, espirituais, metafóricas, elas estão fundamentadas, estão baseadas no pobre material mesmo. Primeiro é esse pobre, esse material. Porque quem tem dinheiro tem ainda onde se apegar, né? Mas o pobre não. O pobre se apega no Senhor. O Senhor é o seu auxílio, é o seu defensor. O defensor é o advogado, né? O consolador, o paráclito do pobre é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo, é o Pai. Ele é o Pai dos órfãos. Ele é Pai de todos, mas sobretudo dos órfãos e das viúvas, sobretudo dos pobres, né? Então, por isso, toda pessoa, igreja ou religião que não se preocupa ou presta assistência aos pobres, né, aos mais necessitados, continuam impuros e manchados. Por mais que façam orações, rituais, sacrifícios, né? É o que vimos nos profetas. Lembra de Isaías? Abre aspas, se seus pecados forem vermelhos como carmesim, então é isso. É o que nosso Senhor, na mesma linha dos profetas, de Isaías, de Miqueias, de Oséias, de Abacuque, dos grandes profetas e dos pequenos profetas, de Jeremias, de Ezequiel, né? Nosso Senhor, na linha dos profetas, também nos ensina como vimos, né? E os apóstolos e toda a igreja sempre viveram isso. Pois, como disse São Pedro, né? Olha o que o primeiro Papa fala, né? Abre aspas, a caridade apaga uma multidão de pecados. E por essa razão a proposta do nosso canal não é somente de conhecimento, né? E teoria, ou só espiritual, né? O nosso canal Fé Sem Política aqui, mas também é prática. Então, eu vou reformular o meu vídeo de boas-vindas do canal e nós vamos colocar lá uma proposta, né? Qual que é a proposta do nosso canal? Não é só crescer no conhecimento, mas crescer nessa graça. A graça é para nós e nós devemos compartilhar essa graça, tá bom? Então, depois você retoma o canal de boas-vindas, que eu vou fazer ainda, e nós vamos propor lá a nossa fé prática, o que a gente pode fazer. Não é só falar aqui também, né? Mas o que a gente pode fazer por esses nossos irmãos? E tem como fazer aqui por esse canal, né? E por tantos outros canais católicos aí, tá bom? Um abraço a todos, que Deus abençoe, que o Senhor seja, que nós sejamos pobres. Às vezes você tem as suas condições, eu, graças a Deus, nossa família também tem, mas nós temos condições e nós que temos um pouquinho de condições, nós temos que olhar para quem, às vezes na nossa família, né, gente, tem pessoas que precisam e às vezes a gente não vê, né? Então fique esperto, né?
nós continuaremos impuros, manchados, a nossa religião será vazia, né? Será uma religião manca, se a gente não olhar para os pobres. E nós estaremos correndo risco no dia do juízo, hein? Porque todas as vezes que não fizestes, Jesus disse, aos meus irmãos mais pequeninos, vocês não estão fazendo para mim. E aí o negócio vai complicar no juízo final. Mas que o Espírito Santo toque o nosso coração, que nós nos abramos ao Senhor, que venha a nós através dos nossos irmãos, sobretudo dos mais necessitados também, tá bom? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.